Olá, amigos, feliz sábado, um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, o seu sábado. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Nessa manhã de sábado, nós estamos aqui iniciando mais o estudo da lição e é muito bom estar aí com você. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Pecado, Evangelho e Lei. Mas antes de entrarmos na lição, antes de apresentarmos os nossos debatedores, eu convido você para orar comigo. Então feche seus olhos, por gentileza. Santo Deus, muito obrigado porque estamos em sua presença. Precisamos estudar essa lição e precisamos que o Senhor esteja conosco. E que essa manhã de sábado nós possamos sentir a sua presença e ouvir a tua voz através da lição. Amém. Obrigado por tudo. Fique conosco. Nos dê um sábado de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amigos, eu complemento dizendo que nós somos o estúdio JFR, Estúdio 26. E assim que você puder, começa a nos seguir lá no Instagram, começa a dar a sua curtida lá no nosso YouTube, aonde nós vamos estar colocando essas lições e você vai ter a oportunidade depois de assistir depois, né? Então, nos siga lá nas nossas redes sociais, que vai ser muito importante para nós. E eu estou aqui com meus debatedores, eu quero agradecer a presença deles, né? É muito bom estar com vocês, mais um sábado, mais uma lição, e uma lição conflitante, né? Eu sempre falo isso, né? No início da lição ela é sempre conflitante. Mas essa lição de número 9 é uma lição muito importante, mas antes de entrarmos eu quero que vocês se apresentem. Por gentileza, olhe para aquela câmera ali e se apresente para os nossos amigos. Fique à vontade. Bom dia a todos, um feliz sábado. Meu nome é Edivaldo, eu sou um dos diáconos da igreja da Pavuna, Comendador Guerra, número 386. 386. E você é bem-vindo conosco. Amém. Estamos nesse trimestre estudando uma lição muito gostosa, temas conflitantes, mas muito gostoso. Crescendo em um relacionamento com Deus. Então, mais um sábado, estamos aqui para entrarmos nesse estudo da lição. Você Amém. é bem-vindo junto conosco. Muito bom. Amém. Seja bem-vindo, Crispim. Bem, também sou da igreja de Pavuna, tá? Tema conflitante, mas gostoso de estudar. Sim, muito. Meu nome é Crispim, sou um dos anciões da igreja de Pavuna. Esse lenço aqui que vocês estão vendo é do Clube de Desbravadores, Clube Shekinah, ao qual eu sou diretor, e somos também regional da nossa associação Rio Sul. E é um prazer estar com você neste sábado e que Deus possa te abençoar ricamente e possamos ter um estudo juntos. Amém. Louvado seja o nome de Deus pela vida de vocês. Eu peço desculpa a você e a vocês, eu estou muito resfriado. Então, de vez em quando eu vou tossir aqui, mas já estou tomando uma aguinha aqui para que a gente possa estar passando essa lição aqui de uma forma bem didática e bem entendível para todos vocês que estão nos ouvindo aí. Então vamos à lição. Lição de número 9. Ela tem como título Pecado, Evangelho e Lei. Rapaz, pecado, Evangelho e Lei. São 3 afirmações importantes. Eu quero pedir o pessoal para botar ali na televisão o verso para memorizar, né? Que está lá em Salmo 119, versículo 93 e 94, né? E diz assim, olha: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E aí? É um texto complexo, né? Quando a gente fala de preceitos, qual a conotação de preceitos? Só para a gente já iniciar esse ponto discursivo aqui, que preceitos é esse texto está dizendo que ele está buscando, além, assim, ele já está afirmando que ele é salvo em Jesus
e que ele busca os preceitos. Que preceitos é esse que esse texto está querendo buscar? Edivaldo, e aí, Edivaldo? O Felipe, o salmista ele diz que ele nunca esquecerá dos preceitos, né? Preceito é tão somente ordem de Deus, né? Não, a gente poderia resumir esse verso aí, né? Onde o salmista ele pode falar assim: eu nunca me esquecerei das tuas ordens, pois por meio delas, que me tem dado vida. Olha só. Sou teu, salva-me. Fala só um pouquinho no microfone, assim, que tá fugindo, tá? Vira ele um pouquinho para você. O salmista ele poderia também falar: eu nunca me esquecerei das tuas instruções, porque por meio delas eu sou. Porque por meio dela tem me dado vida. Eu sou teu, salva-me. Então, preceitos é tão somente ordens, diretivas de Deus, né? É o cuidado de Deus para comigo. O preceito, ele cuida de mim. Perfeito. Seriam os ensinamentos de Deus ao longo, né, de toda a humanidade que nós entendemos e colocamos em prática em nossas vidas. Nada mais do que isso. É como se fosse um pai orientando um filho para que o filho vivesse uma vida plena dentro do contexto da criação deles, né? Perfeito. E aí, no caso, seria no questão do cristianismo. É basicamente o que está falando na lição de sábado à tarde, no dia 23 de maio. Eu quero até avançar aqui, porque eu tenho um resumo aqui, esse resumo vai passar ali também. E a lição de sábado à tarde, ela diz assim, olha, em nosso tempo, muitos têm pecados como algo normal. E às vezes, como algo louvável e bonito. Contudo, Deus nos deixa diversos avisos dos perigos dessa levianidade. Ou seja, devemos evitar a todo custo. Aí tem 3 pontos ali importantes para a gente discutir. O primeiro, nossos desejos pecaminosos que buscam nos escravizar. Más companhias que são como um fermento maligno, né? E o terceiro, apoiar o erro, o que traz ao apoiador as consequências do pecado. Algo complicado, né? Com certeza. E aí, trazendo aqui para a mesa de discussão, o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender aqui é o seguinte: os nossos desejos pecaminosos que buscam nos escravizar. Isso é verdade. Muitas das vezes, nós somos escravos dos nossos desejos, né, Edivaldo? Com certeza. Nós somos escravos dos nossos desejos. Com certeza. Muitas das vezes, a gente se pega cometendo erros, digamos, que a gente já veio cometendo. E como é que é isso? Porque o texto agora diz assim, ó, de quais maneiras práticas esses perigos se apresentam em nosso dia a dia? Como evitá-los? Discuta aqui entre a gente aqui. Como é que a gente pode evitar? Por quê? Vamos lá, a palavra de Deus diz que a nossa natureza é pecaminosa. Entendeu? A gente já nasceu em pecado, não é isso? Né? Isso. A princípio, sim. Perfeito. Então, a gente tem que lutar contra os nossos desejos, lutar contra as más companhias, que são um fermento terrível, e, acima de tudo, lutar para não apoiar o erro alheio. Rapaz, é uma luta. É uma vida de luta. A questão maior aqui é o seguinte: você às vezes acaricia alguns pecados. A realidade é isso, nós somos seres humanos, temos que admitir. Sim. Tem que ser humilde o suficiente para entender que, tá? 2 pontos, tá? Eu necessito de Deus para vencer o pecado. Sim. Porque o pecado me distancia de Deus. E nós estávamos até conversando aqui que o pecado não é o estalar de dedo e pronto, você pecou, não. É um Primeiro processo, você né? tem todo um processo ali, você olha, vê, pensa e tal, daqui a pouco, porque até então você ser tentado não é pecado. O pecado é quando você permite, cede àquela tentação e deseja. Até porque Aí a gente está vivendo num mundo onde a gente é bombardeado todos os diariamente, dias, né? Direto, sempre. O inimigo, ele trabalha incessantemente e
Cara, eu vejo cada desculpa, as pessoas, na classe eu costumo até falar o seguinte, ó, nós somos pecadores, tá? Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou pecar, Edivaldo, mas eu não posso me apoiar na questão que eu sou um ser humano e eu sou pecador para pecar. Muito eu bem. tenho que odiar o pecado, eu tenho que buscar, eu tenho que permitir que Deus atue na minha vida. Assim, Edivaldo, eu entendo que a gente, no mínimo, tem que se incomodar com a nossa realidade, né? Olha lá. O primeiro tópico ele está dizendo nossos desejos pecaminosos. Ali não está no plural, nosso. Está no singular, nossos. Então, São mais de um. E muito mais de um. E o Crispim frisou uma coisa certa. Eu preciso entender que amanhã eu vou pecar. Mas eu não posso buscar apoio. Olha, eu sei que eu vou pecar, mas mesmo eu vou pecar, porque eu sei que eu vou pecar. Então eu não posso apoiar o erro. Eu não posso buscar apoio no meu pecado para continuar pecando, viver uma vida de pecado. E o perigo também é a gente já entender, descansar no pecado e começar agora a buscar justificativa para o pecado. Né? Esse aí é o ponto crucial. Porque aí o que acontece? Eu já cheguei no nível de que eu entendi, não, eu vou pecando porque não tem mais o que fazer. E aí eu passo agora a me justificar. Não, eu peco porque isso aqui é assim, assado, né? Você apresenta desculpas para poder errar. Sim, a realidade é essa. Mas quando é a questão do processo que nós estávamos falando, tá? Porque quando você está numa relação íntima com Deus, você não usa desse artifício, tá, de ter desculpa para o pecado. Sim. Quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, lógico, mesmo você tendo uma relação íntima com Deus, infelizmente eu tenho que te dizer uma verdade, você que está me assistindo. Você vai pecar, como eu também. Sim. Mas você vai olhar agora de outra forma. Você vai agir de outra forma, você agora vai lutar contra vamos dizer assim, aquele desejo de querer fazer aquele pecado, você agora luta, mas você não luta sozinho. Você entende que você tem que ser humilde o suficiente e falar, eu vou ser derrotado. Eu tô errado. Mas Sim. eu busco o Espírito Santo, a ação dele na minha vida, Perfeito. para que eu possa vencer. Eu tô errado em dizer que Deus, ele é o Senhor das intenções, ele sonda o nosso coração, né? Ele entende que a gente não vai entrar hoje aqui nessa terra no estado de impecabilidade. Jamais. Mas ele sonda o teu coração e vê quando você fica triste, preocupado, chateado com o pecado. E eu acho que é essa predisposição de não descansar no pecado que Deus espera de nós, né? Perfeito. Por quê? Porque a gente pode até já entrar na lição de domingo. Caiu perfeito. Que é a lição das distrações e tentações, né? E assim, eu vou pedir o pessoal da produção para colocar ali. Por quê? Porque vai contar a história agora de Sansão, né? Cara. A história de Sansão mostra como até mesmo um líder promissor e abençoado pode ter a sua vida arruinada por decisões erradas. Ou seja, se a gente demole, meu irmão, pode ser o maior pastor, presidente que a rasteira vem, né? Como nós vimos na lição semana passada, o fato de você ser um cristão não quer dizer que você não vai pecar. Não. Isso aí já caiu por terra, que está imune ao pecado. Não, nada disso. O fato de ser ancião, pastor, diácono, isso aí o título não tira o pecado e nem te isenta dele. Agora, o que vai te ajudar a não pecar, a não cair, é a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Perfeito. Isso que faz a diferença. Tá? E as distrações, cara, eu achei interessante esse título. As distrações e tentações. Porque na realidade, a tentação vem, mas se você se distrair... Acabou, aí cai. Aí cai. E o pecado entra assim, né, Edivaldo? E o pior de tudo, o inimigo, ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece exatamente o que rouba o tempo entre eu e Deus. Sim. As distrações, olha, qual é a distração que o Edivaldo mais gosta? Ele conhece, ele sabe disso. E ele vai botar exatamente o que chama a tua atenção. Isso aí, aquilo que eu quero, aquilo que o meu coração almeja, aquilo que a minha vontade deseja, aquela distração que eu mais perco tempo.
Não, mas é isso aí que vou roubar o tempo dele, eu vou minar o tempo dele. Eu vou tirar esse relacionamento dele para com o Deus E dele. qual foi o real problema de Sansão aqui? O Sansão foi criado, né? Eu listei aqui 6 pontos que eu achei interessantes concernente a Sansão. Sim. Tá? E eu coloquei aqui, foi até a resposta da pergunta 1. Eu peguei aqui, ó, pequenas concessões nos levam a grandes pecados. Ou seja, você faz pequenas concessões. Sansão foi fazendo, mão, né? foi abrindo mão, foi aquilo, outra coisinha. Daqui a pouco ele está envolvido numa situação grandiosa. Eu costumo dizer que princípios são inegociáveis. Negociáveis. Você Sansão começou negociou. a negociar um princípio, acabou, né? Sansão chegou a negociar acabou, já era. Aí o segundo ponto eu coloquei aqui há perdas com o pecado. Sansão foi escolhido para vamos dizer assim, uma missão, né? Sim. E ele, tá ok? Resolveu, num determinado momento, se desviou dos caminhos, que houve perdas com o pecado. O outro ponto eu coloquei assim, Deus é misericordioso, tá? Mesmo ele se desviando, não querendo, hesitando, indo contra o pai, querendo mulheres de outro arraial, isso e aquilo, mesmo assim Deus foi misericordioso com eles. Deus nos restaura. Ele em pecado, Deus restaurou Sansão, também pode nos restaurar também. Ele coloquei também aqui, não confiar em todo mundo, ele confiou em algumas pessoas, em alguns homens e mulher também, e nós devemos entender o seguinte, o homem, ele é falho, o homem é pecador, então se eu confiar em um outro homem ou numa mulher, eu não posso confiar totalmente, infelizmente nós temos que ser assim. Tá? Aquela questão, tem que ter sempre um pé atrás. Sim. Apesar de ser meu amigo, minha amiga, isso e aquilo, mas seja ponderado. Sempre começam assim, com uma boa amizade, um bom papo. Aí acaba aí isso. Uma boa distração. Sim. Isso. Porque e o último, só sim, finalizando aqui, o último, que é o mais importante de todos, até nós estávamos conversando, Edivaldo, agora há pouco, tá? É não confiar em si mesmo. Sansão confiou em si mesmo, achava que ele era forte. E quando você se sente forte, aí é que mora o perigo. Porque você não vê a dependência de Deus. E aí mora o perigo. Porque você não sente a necessidade de buscar e acha que é forte o suficiente, assim como Sansão achou que era forte o suficiente para poder ter o controle e chegar onde ele chegou. Mas eu destaco, mesmo você estando no fundo do poço, é bom que esteja no fundo do poço, porque não tem mais para onde descer, aonde chega a misericórdia de Deus e te sustenta. Perfeito. Aí vem o texto continuando dizendo assim, ó, que Sansão se envolveu com as parceiras ímpias, se envolveu com amigos ímpios e se permitiu levar pelos impulsos e emoções. Ou seja, apesar dos pecados graves de Sansão, muitas das coisas que levaram à sua ruína não eram necessariamente pecados. Quais dessas distrações inocentes podem nos levar ao fracasso? E aí? Ou seja, é só um amigo? Não, é só... Foi só um favo de mel. É só uma menina. Como é que é isso, Edivaldo? Você vê que o primeiro tópico ali, né? Sansão se envolveu com parceiras ímpias. Sansão se envolveu com inimigos ímpios. Então, se nós for analisarmos o momento de vida de Sansão, foi um momento de vida com amizades ímpias. Sim. Com amizades que totalmente não era de acordo com a criação de Sansão, né? Com o que Sansão foi criado, com o objetivo de Sansão. Também acontece conosco. Nós, muitas das vezes, achamos, como tu falamos, é um amigo, não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver, são as distrações das nossas vidas, né? É verdade. Esse não tem nada a ver, que é o perigo. Olha, mas é um amigo e não tem nada a ver, e eu não faço o que ele faz. São distrações inocentes, Isso, né? e agora nós fizemos o quê? Abrimos o quê? O espaço. Espaço. Olha só. O primeiro parágrafo da lição de domingo vem falando assim: o grande conflito é real e todos nós estamos no meio dele. A batalha começou no céu e se desenrola hoje aonde? Aqui na nossa vida. Sim,
E é uma batalha. Porque assim como o Edivaldo falou, se manter de pé é uma luta. O quê? Porque a gente é muito fácil, né? Chegar e falar assim, pô, Sansão deu mole, cara, que cara vacilão. Mas se a gente parar pra analisar, muitas das vezes nós nos encontramos numa situação como essa, né? A gente se pega, se a gente não vigiar, era o que a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui sobre a questão do pessoal que não pagava passagem, aquela coisa toda. Isso. Ou seja, são detalhes. Se a gente for abrindo mão, a coisa vai criando uma barreira entre o relacionamento nosso e Deus. Que é basicamente o que a lição de segunda-feira está falando, né? Por quê? Porque se a gente abrir mão de uma coisinha aqui e outra ali, você vai levantando um muro. Você vai levantando uma barreira. E chega uma hora que essa barreira ela tá tão grande que é a barreira da vaidade, da arrogância, a barreira da mentira, a barreira do espírito de crítica. Ou seja, e a gente acaba desenvolvendo ali um relacionamento completamente defeituoso. E a gente passa agora a esperar de Deus algo que Ele não vai nos dar, né? É o que a lição de segunda-feira está falando. E diz assim, ó, no Sermão do Monte, Jesus mostrou que certas atitudes e mentalidades que não são explicitamente proibidas nos mandamentos são pecados e obstáculos para o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, a vaidade e a arrogância é uma. Não está nos 10 mandamentos. Mas isso aí é uma barreira entre o homem e Deus. Porque o camarada que ele é arrogante e que ele é vaidoso, automaticamente ele tira dele o sentimento de dependência de Deus, né? Sim, com certeza. Aí se você for ver aí, ó, uma mente impura e suja, um espírito de crítica e superioridade, a falta de amor, rancor persistente, ou seja, são coisas que as pessoas falam assim, não tem nada a ver não. A única coisa que eu não quero é falar com o Edivaldo que meu santo não bateu com dele. Não é assim que o pessoal fala aí, né? O meu santo não bateu com dele. Ou seja, mas não tem nada a ver não. Ou seja, isso tudo vai criando barreiras, né? Vai criando barreiras no relacionamento seu com Deus, né? E essas barreiras, Felipe, ela impede o ser humano de crescer em uma vida com Cristo. Perfeito. Essas barreiras... eu me torno tão autoconfiante que chega a ser um certo ponto que eu limito o poder de Cristo sobre a minha vida. Isso. Olha, Sim. São barreiras que eu crio. Você né? impede a mão de Deus de Isso aí, agir. Né? de agir. Você Porque, quer que... porque eu me torno vaidoso. Sim. Isso aí, nós estávamos até falando sobre isso. E a Isso aí vaidade é um dos piores pecados. E a vaidade, ela traz arrogância. Sim, Entendeu? não, mas olha o que está no rodapé ali, ó. Curiosamente, essas características sempre estão presentes em pessoas que se julgam santas e guardadoras da lei. Ou seja, discuta, né? Ele está mandando a gente discutir essa questão toda, porque é uma armadilha de Satanás isso. Você já reparou que quanto mais as pessoas se aproximam da lei, ou é vegetariano, ou é aquilo tudo, ela começa a criar uma altivez, uma auréola, né, de santidade. Eu sou diferente, eu sou o melhor. Eu não posso nem Não conversar posso com vocês ficar mais próximo porque eu de não você. como um bife de conta filé. Ou seja, você passa agora a viver uma cólera de santidade e que ali, ó, discuta com a classe quais seriam as razões disso e como evitar essa armadilha, porque é uma armadilha de Satanás. É uma armadilha grande. E outra coisa, você frisou um ponto muito certo, né? As pessoas, elas se julgam melhores. Sim, sim. E esquecem de louvar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo cuidou dela, está cuidando dela dessa maneira. Eu preciso agora agradecer a Deus, porque agora Deus colocou no meu coração um estilo de vida que eu posso cuidar melhor do meu corpo. Sim. E por agradecer, eu quero que pessoas também conheçam isso aí. Ou né? seja, ela ao invés de direcionar o status espirituais dela ou alcance a vitória dela
quanto a uma deficiência, ela busca para ela o louro, Isso, né? pai. Sendo que nada provém dela. Se torna, né? se torna vaidoso e arrogante. Sim, Arrogante, né? Agora, a pergunta é muito... Qual é, né? Como evitar tudo isso? Como evitar? Através de quem? E aí, Crispim? Só vai evitar através do Espírito Santo. Só Porque ter um as relacionamento barreiras, com Deus? O relacionamento é a única forma. E se não dá para evitar lendo a lição todo dia, não? Mas aí está no relacionamento com Deus. Tá, né? Olha só, aqui vem falando aqui, a própria lição vem citando, né, algumas barreiras, vamos colocar dessa forma. Sim. Aí vem aqui a confiança em si mesmo, que é a primeira, tá ok? Aí vem falando aqui para não alardear a si próprio, quer dizer, falar bem, achar que eu sou superior. Sim. Isso aí atrapalha você também. Muito. Aí vem a questão da cobiça, né, desejar as coisas do próximo, isso e aquilo também. Ser hipócrita, né? Julgar se eu... Não, eu tenho a justiça, eu sou... Sim, não, eu sou justo. eu sou justo. Não. Isso aí. Também é outra coisa. Agora, o que eu achei interessante aqui na lição, tá? Eu vou até ler aqui. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem você. Cara, sejamos justos. Eu vou orar pelo meu inimigo? Não vou. É uma Eu das tenho que coisas mais ser difíceis, né? sincero. Irmão, olha só. Você que está em casa, eu sei que tu também deve estar pensando assim, poxa, Crispim, o que tá vendo? Você tem que... Mas Deus falou isso, Jesus falou... Não, tudo bem. Mas se eu tô com ódio daquela pessoa, eu vou orar por ele. Eu não sou hipócrita, eu não posso ser hipócrita. Então eu quero falar o seguinte, Senhor... Olha só, ele me fez mal, eu tô aqui agoniado com isso. Eu sei que eu não tenho que odiar o meu... Mas eu estou com esse sentimento. Sim. Tira de mim esse sentimento para que eu possa orar pelo meu inimigo. Porque eu tô sendo... Minha oração não está sendo sincera se eu fizer dessa forma. Né? Graças a Deus, Felipe e Edivaldo, eu tenho um problema de amnésia. Tá? As pessoas às vezes me fazem mal, passou uma semana e eu esqueço. Aí passa, chega, a minha esposa às vezes fala, cara, você é muito boba, o cara fez isso com você. Ah, tá bom, deixa pra lá. Eu prefiro esquecer. Sim. Que é melhor porque você fica... E aí aqui a lição vai dizendo o seguinte, você não deve alimentar esse sentimento de ódio. E essas barreiras que são criadas, eu costumo dizer que o rancor... ele é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Morra, justamente. É isso aí, perfeito. Né? O rancor é isso. O ódio, a raiva, você tá tomando veneno esperando que o outro morra. Mas quem tá tomando é você. Mas eu que tô tomando Eu tomo. e tô esperando você morrer. Mas quem vai morrer vai ser eu. Perfeito. Porque cria uma barreira entre eu e Deus. Isso aí, perfeito. Entendeu? Quem vai estar perdido Ou seja, é você. Com certeza. E o interessante disso é porque... se a gente seguisse uma lei de amor, isso não aconteceria. Com certeza não. E é basicamente isso que a lição de terça-feira vai falar. Pergunta, não, só antes aqui, Sim, pode só falar. uma curiosidade, porque na pergunta 2, lá em Marcos 9, 42 a 48, vem falando que se teu olho te faz pecar, que arranque-o. Se tua mão te faz pecar, que corte. Tá? Nós sabemos que isso aí não é literal, tá? Isso aí não é literal. Mas sim que você deve se afastar de tais coisas. O desejo tem que ser extremo. Agora, né? a questão aqui é que tem que ser algo assim, você tem drástico. Que querer aquilo ali realmente. Sim. E a luta contra o pecado tem que ser assim. Tem que ser assim. Ou você bota um pé firme ali e seja drástico até a última consequência, ou então você não larga. Cristo, ele estava querendo dizer isso. Não vai largar. Não vai largar Essas mesmo. barreiras, se o teu sentimento se faz te apressar, lança-o fora. Corta ele. É isso que Cristo estava querendo dizer. Cristo não estava afirmando que eu devo cortar a minha mão. Ele, olha, são barreiras, lança-elas fora. Lança-elas fora. Mas você tem que agir, é a palavra certa que ele colocou ali. Tem que agir drasticamente, chegar e querer aquilo ali com eficácia na tua vida. Se você não determinar, não vai. Não adianta. Porque o pecado é gostoso. Cara, é. E viver... Mas viver em pecado... E querendo ou não,
assim, Ó. massageia o seu ego, a sua... Você vive bem. Agora, o que me mostra essa determinação? A lei. Ali. Não, eu vou Lição falar. de terça-feira. Eu vou falar um negócio aqui que eu falei uma vez pra uma pessoa e eu cheguei e falei o seguinte pra ele. Ó, cara, o negócio é o seguinte. Tu quer pecar? Ah, se você quer pecar, pra que você vai pra igreja então? Vai logo pro mundão. Que lá ninguém vai te questionar. Você quer trair tua esposa? Ah, bundão, lá todo mundo diz que é legal. Pô, o cara tem 2, 3 mulheres e tal, que o cara é isso e aquilo. Não. Se você quer ser cristão, se você tiver mais de uma mulher, é adultério, tá em pecado, isso e aquilo. Então, você tem que fazer uma escolha na tua vida e decidir, não, eu quero ser cristão, então eu tenho que seguir os princípios da lei. É essa a questão. Que você quer ser cristão, mas não quer os ônus que o ser cristão te pede. Sim. Aí aí que mora. E nós entramos já na lei. Porque cada decisão, ela vem com a bagagem. Isso, com né? certeza. A lição de terça-feira, eu vou pedir até a produção aqui para botar aqui a lição de terça-feira para mim. Ela diz assim, olha, para muitos cristãos, a lei de Deus é vista como a regra ou proibições. Mas a Bíblia revela que a lei é, na verdade, sobre amor. E essa visão deturpada da lei é que é o problema, ô Edivaldo. Muito deturpada. Porque hoje as pessoas olham para a lei como algo punitivo, né? Edivaldo, você não fez isso, ó, a lei vai te punir. A lei vai te, entendeu? Vai acabar Vai te com você. condenar. Ou seja, e a gente passa a ter a lei de Deus, que era uma lei de amor, com uma conotação pesada, um fardo pesado, dá a impressão até o seguinte, caramba, eu vou me batizar, eu vou passar a ser cristão, e agora eu vou viver o fardo da lei, né? Ou seja, fica uma estigma, um saco de cimento carregado nas costas, né? Mas a lei não é bem assim. Não pode. Essa que é a questão, né? É porque é lei de amor, né? Que é pecado? É a transgressão da lei. Sim. A lei serve para te mostrar o pecado. Sim. A principal função dela, que nós entendemos assim, que é o básico do básico, é mostrar o pecado. E nós sabemos que a lei é o caráter de Deus. E nós sabemos que Deus é amor. Então a lei é amor. Então eu chego nessa questão. Agora, as funções da lei é que nós temos que entender, para podermos colocar a lei no local certo dela. Porque antes da morte de Cristo, a função da lei eram 4. Depois da morte de Cristo passou a ser 3. Só que justamente aqui não existe mais e a que mais usamos, que é a condenação. Porque antes não, tem até hoje, né, no caso, uma das funções dela é revelatória, né? Ela nos revela, que é a primeira função, mostrar que eu sou em erro, no pecado, que aquilo ali é errado, tá? Que cobiçar a mulher do próximo é pecado, roubar é pecado, matar é pecado. Então, ela me mostra isso. A outra é normativa, né? Ela serve para mostrar o princípio da vida. Ela nos dá isso. Poxa, se eu viver de acordo com a lei, eu vou viver melhor e tal, essas coisas todas. Outra função dela é educativa, né? Ela nos educa para mostrar que o pecado não vai fazer bem para a minha vida, o pecado vai me prejudicar na minha rede social, na minha rede familiar, então tudo isso. Agora, a função condenatória que após a morte de Cristo nós entendemos que somos salvos pela graça de Deus, é justamente a que mais usamos. Até que nós estávamos conversando antes, um pouquinho, né, sobre isso, Sim. Que é justamente a parte que você... se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Porque você está transgredindo o mandamento. A lei, e isso e aquilo outro. Ela foi dada para o ser humano para nos dar um sentido mais leve para a vida, né? Ou seja, na realidade a lei é para nos proteger. Nossa proteção, É como se fosse uma cerca ali Sim, no abismo, para você não cair, para que você não caia. O exemplo mais prático disso é para que serve a lei de trânsito? Pra gente não se matar. Para proteger. Pra gente não se matar. Isso aí. Porque se não tiver a lei de trânsito e todo mundo andar no sinal vermelho, verde, meu irmão, vai ser um caos. Poxa, então veio a lei de que trânsito para falar assim, ó, você anda na faixa da direita, você anda na esquerda,
aqui é proibido caminhões, aqui é proibido, aqui é para pedestre. Ou seja, a lei de Deus ela veio para trazer vida, para trazer paz e para nos dar um sentido lógico à nossa vida. Ou seja, você caminha por aqui, através da lei. Porque a lei é como se fosse um pai, né? Abraçando um filho, falando, filho, ó, caminha por aqui, porque aqui você vai ter vida, aqui você vai ser feliz, né? Aqui você não vai errar, aqui você não vai falhar. Você abraçando a lei aqui você vai ser bem sucedido. Basicamente é isso, né? Agora, o pecado, ele se prevalece da lei? Olha o que, é que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos, Sim, capítulo se 7, prevalece. verso 11 e 12. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O mau entendimento da lei é que causa acusação, né? O mau entendimento da lei, agora eu passo a acusar as pessoas pelo que a pessoa está fazendo. Porque eu passo agora a entender a lei, eu passo a distorcer a lei, porque a própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o mandamento ele é santo, justo e bom. Se ele é santo, ele santifica. Sim. Se ele é justo, ele justifica. E se ele é bom, ele traz bondade. E tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo e é bom, não tá aí para acusar, tá para proteger. Sim. E a lei, ela protege. A lei cuida, a lei, ela justifica. A lei, ela é o meu tutor. O tutor, ele cuida e agora, após cuidar, entrega para o dono. E o interessante é, sabe o quê? A gente só passa a entender o evangelho quando a gente entende a lei. Isso. Sabe por quê? Porque se a gente não entender a geografia correta da lei, o evangelho não se encaixa. Se você parar para analisar, né? Sim. Porque Não. se o evangelho é de amor, é de aceitação, uma vez que eu não entendo a lei, o evangelho ele fica meio caminho andado, né? Não está na lição, mas eu tenho que comentar, tá? Jesus deu o resumo da lei, não é? Tá lá, amar a Deus sobre, todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, baseado nisso, alguns acham que os mandamentos agora são 2. Essa é a grande questão, porque o pessoal as pessoas agora começam a entender que não são mais 10, agora são 2 mandamentos. Sim. Só que Jesus, quando dividiu aqui essa questão do primeiro grande mandamento, segundo grande mandamento, o primeiro grande mandamento são os 4 primeiros, que é honrar a Deus. Sim. E os 6 seguintes, que tem a ver com os pares. Perfeito. Conosco. Tá? Então continua ainda sendo os 10 mandamentos. E nós temos que entender que, infelizmente, algumas pessoas entendem que eu não devo seguir os 10. Ou seja, é basicamente o que vai falar agora na lição de quarta-feira. Eu queria pedir ele para avançar aqui, que diz assim, olha, a palavra lei tem significados distintos para a vítima e para o criminoso. Para nós, vítimas do pecado e pecadores, concilias as nossas perspectivas só é possível pelo Evangelho. Ou seja, o contraste entre a lei santa, os nossos pecados revelam a nossa condição. E se o transgressor apelar à lei que o condena, receberá apenas a maldição. Ou seja, o Evangelho faz com o que era impossível à lei, nos salva e nos transforma. Como notar se estamos tentando viver pela lei e não pelo Evangelho? Ou seja, então, foi basicamente o que a gente entende nessa figura aqui. Mas Cristo nos resgatou tomando a maldição da lei sobre si. Ou seja, a lei, ela vai de encontro à nossa natureza pecaminosa. Isso. Ela nos aponta onde nós estamos errando. Mas a cruz do Calvário, que é Cristo Jesus, ele nos justifica. E ele fala assim, tudo bem que a lei te aponta o seu pecado, porque é essa a função a dela. transgressão da lei é o pecado. Mas quem olha para mim e vê um valor em mim que ninguém mais vê, nem a lei, é a cruz de Cristo.
É ela que desata as correntes da minha natureza pecaminosa e faz com que a lei não mais me veja como um pecador, mas sim como um justificado. Ou seja, isso é interessante. Por quê? Porque você só enxerga a justificação através da lei. Entendeu? A lei E uma vez que eu anulo a lei, eu anulo a bondade da cruz de Cristo, né? A lei, ela mostra a minha fraqueza. Vamos avançar que o tempo está curto. A lei, ela mostra a minha fraqueza e aponta para a minha necessidade, que é a cruz de Cristo. Sim, isso aí. Isso. Diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena, tá? Aí a lei não perdoa, não justifica, não faz expiação. Pelo contrário, Sim. ela mostra porque precisamos de perdão, Sim. e justificação e expiação. Assim, ao lado da lei, é fundamental para entendê-la está o Evangelho. Perfeito. Porque o Evangelho é que dá a diferença. A morte de Cristo por nós, que não é acreditada É o que o nosso nivela. favor e guardamos nivela. a lei. Então, Entendeu? a morte de Cristo faz com que o que a lei mostra de erro, de pecado, a morte dele A cruz do Calvário justifica. me justifica. Entendeu? Essa a questão. Então, se não houvesse o Evangelho, estaríamos Ou condenados. seja, por isso que a lei, você só entende o amor de Deus na cruz do Calvário através da lei, não Da tem lei, jeito. isso aí. Entendeu? Vamos avançar para quinta-feira. Quinta-feira diz assim: conhecer e, acima de tudo, praticar. Praticar. Porque não adianta conhecer sem praticar, né? Todos que recebem a salvação em Cristo se tornam novas criaturas. E como consequência disso, mudam o seu jeito de ser. E é interessante, porque Muda. quem conhece a lei, quem conhece o Evangelho, automaticamente passa a praticar. Ou seja, se tornam mortos para o pecado e vivos para Deus, manifestam os frutos do Espírito na sua vida e logo guardam a lei de Deus por amor a Ele. Sequência interessante. Eu posso praticar algo sem conhecer? Não, impossível. Não tem como, Impossível. Não tem como. Não tem como você amar tua esposa sem conhecer ela. Não, e praticar o quê? Eu vou praticar o quê se eu não conheço? O que eu vou praticar? Aí né? é que tá. Né? É Ou por seja, olha lá, a obediência à lei não é alvo, meio ou foco de salvação, mas sim o resultado dela. Como entender isso muda a maneira como lidamos com os mandamentos. Ou seja, a visão nossa do mandamento de Deus ele vai mudar quando a gente entender esse processo aí. Entendeu? Agora, o processo tem que ser conhecido desde quando? Desde o início. Eu não posso pegar algo pela metade. Não pode. Eu não posso pegar um conhecimento e dizer, Não olha, tem. eu vou praticar esse conhecimento pela metade. Não. Eu tenho tem que começar de onde? Desde Gênesis Sim, até sim. Apocalipse. É por isso que cronologicamente a lição ela foi muito inteligente na colocação dela, tá? Se você vê, a gente fala do pecado, do evangelho e da lei no sábado à tarde. Aí no domingo a gente fala das distrações. Aí na terça das barreiras. Aí na quarta a lei de Deus, para que na quinta a gente fala da lei do evangelho. Para que na quinta a gente passe a conhecer e praticar. Não existe você entender o evangelho de Deus sem esse processo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu vou querer só falar uma coisinha, sei que nosso tempo já está terminando. Sim. Eu queria deixar um pensamento aqui. Como morrer para o pecado sem viver em Cristo? Sim. Você não consegue se distanciar do pecado se você não buscar uma ação do Espírito Santo na tua vida. A única forma de eu modificar, de transformar esse quadro da minha vida, tá, é a ação do Espírito Santo. Então eu tenho que reconhecer, ser diferente de Sansão, que acreditou em si próprio, e colocar na minha mente o seguinte: ó, Crispim, você não tem condições de guerrear essa guerra, de ganhar essa peleja. Só tem uma forma: é Jesus na tua vida. Amém. Perfeito. Se eu não tiver isso, eu vou ser derrotado em todas as vezes que o inimigo lançar uma tentação sobre mim. Essa é a receita final. E Perfeito. quando Jesus ele chega na vida do ser humano,
a tua observação ela é totalmente mudada. Eu agora mais não morro com o pecado, eu morro para o pecado. O pecado. O pecado agora, ele tem que ser morto dentro de mim. Perfeito. Para que Cristo ele viva. E quando Cristo passa a viver na minha vida, eu morro para o pecado. Não com o pecado. Maldito homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, Isso eu faço. isso eu faço. Quem falou isso foi Paulo, olha só. Ele, Perfeito. Paulo falou isso, imagina eu. O que eu vou fazer, meu Deus? Nós estamos caminhando para o final, né? E olhando tudo que a gente já falou aqui, me veio um texto na mente muito interessante. É um texto que diz assim, que os que encobrem a transgressão nunca jamais prosperará, mas os que confessa e deixa, Encontra esses alcançam misericórdia. Amém. Eu quero terminar a lição com esse texto, sabe? Porque conhecer Jesus e praticar o Evangelho de Deus é uma luta constante. Mas para você que está aí na sua casa pensando, Felipe, é impossível seguir a lei de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Os que encobrem a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. O Senhor está esperando que eu, você, o Crispim, o nosso amigo Edivaldo, que nós abrimos o nosso coração para Deus e mostrando para Ele a cada dia que nós estamos dispostos a viver um novo sentido na nossa vida. Amém. E é só pelo Espírito Santo de Deus, Edivaldo. Não é por nossas forças, não é por nosso bom falar, mas é somente pela ferramenta chamada Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa lição ela venha falar ao seu coração. E que você, nesse sábado, possa refletir no que nós estudamos aqui e entendendo a cada dia que você precisa crescer em um relacionamento com Deus. Amém. Amém. E crescer em um relacionamento com Deus é entender que você precisa abrir o coração para Ele e falar com Ele que você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque estamos estudando essa lição, entendendo que o Senhor precisa transformar a nossa vida. Amém. Nos dê um bom sábado, que seja um sábado abençoado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te Glória a abençoe. Deus. Não deixe de seguirmos no YouTube, no Instagram. Um forte abraço e até sábado que vem, se assim Deus permitir. Amém. Amém.